seja bem-vindo de volta. Se você ainda não está inscrito no canal, aproveita para já se inscrever e ativar o sininho, senão o YouTube não entrega os meus vídeos para você. Aproveita para curtir, compartilhar com seus amigos e deixar os comentários no final, ok? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre magia. Magia germânica, magia nórdica, quais são os tipos de magia, como funciona isso, como era feito lá atrás e como é feito isso hoje. Bom, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que os povos germânicos, os povos nórdicos, a gente está falando de uma época onde a cultura, as sociedades, elas eram tribais, né? Esses povos, eles descendiam dos indo-europeus, assim como outros povos da Europa, né? Se não todos, os celtas, os eslavos, itálicos, enfim. Isso a gente já sabe, já foi falado aqui no canal. Se você ainda não viu, procure os outros vídeos lá, introdutórios, que você vai entender melhor isso, tá? Mas o que a gente tem? Sociedades tribais, né? Então, se você tem sociedades tribais, você tem pessoas em lugares diferentes, que tinham cultos diferentes e práticas diferentes, similares, porém não iguais. Mesma mitologia, os mesmos preceitos, né? Vamos colocar assim, mas em termos práticos diferiam um pouco. Como, por exemplo, a questão do próprio culto. Se a gente olhar hoje, o que a gente entende? Odin, né, Odin, ele hoje as pessoas chamam ele de pai de todos, né, o deus principal ali, uma espécie de Zeus nórdico e tudo mais. Mas no período anterior, na verdade, você teve outros deuses, dependendo do local, da região ali, e do período histórico também, você tinha outros deuses que eram mais ou menos cultuados. Então, antes de Odin ser considerado o deus principal, você teve um culto muito forte a Tyr. Porque quando os guerreiros germânicos eles iam para a guerra, qual que era a principal habilidade que eles tinham que ter? Era a coragem, a força, a determinação, saber correr riscos, se sacrificar pelo seu clã, sem medo de morrer, né? Então o deus principal que estava atrelado a isso era o deus Tyr, que pela mitologia de Tyr, ele perdeu a sua mão direita ali, tentando defender os outros deuses do lobo Fenrir e tudo mais. Então ele é um símbolo da guerra, ele é um símbolo do guerreiro, da vitória, da coragem e tudo mais. Então ele, por muito tempo, foi o deus mais cultuado. Com o passar do tempo, Odin começou a ocupar esse lugar porque as sociedades elas foram ficando um pouquinho mais estratégicas, elas foram ficando um pouquinho mais sábias e inteligentes, inclusive na questão da guerra. Por isso, Odin passou a ser o deus mais cultuado, porque ele também era um deus da guerra e não só era um deus da guerra, como um deus da sabedoria também, né? Então, diferentes divindades eram cultuadas com mais ou menos força, dependendo da época histórica e da região, e isso está atrelado ao desenvolvimento cultural desses povos. Mas por que eu estou falando isso, se a gente vai falar de magia? Porque a gente está falando de um povo que era pagão. E como o povo pagão, eles viam divindades, eles viam o divino em tudo. Então você tinha diversas divindades para diversas coisas, você tinha cultos a essas divindades, você tinha ritualísticas feitas em honra a essas divindades. E não só as divindades maiores, como também espíritos da natureza, seres ancestrais, antepassados, essas coisas todas. A magia ela estava muito atrelada à questão da ritualística religiosa. O que acontece é que não existia uma palavra que eles utilizassem que corresponde ao que a gente entende como religião hoje. Porque para eles era uma coisa do dia a dia, era uma coisa prática, eles não paravam para discutir conceitos. Eles tinham os mitos que eles passavam no boca a boca ali na lareira, né, dentro do lar. Eles iam passando para os seus descendentes os mitos, as histórias, e eles tinham as práticas ali que eram feitas dependendo da situação, em datas específicas, né, ritualísticas e tudo mais. E a magia estava inserida nesse contexto. Então magia e espiritualidade eram duas coisas muito ligadas. E aí, quando a gente para ver esses movimentos, a gente percebe que existiam várias formas de se praticar magia no norte europeu. Você não só tinha as práticas religiosas que traziam procedimentos mágicos durante esses ritos, como você tinha procedimentos puramente mágicos sem a necessidade de invocar uma entidade, um deus ou qualquer coisa. Mesmo porque, se a gente analisar, até mesmo uma simples oração é uma forma de magia. E eles tinham muito esse conceito claro para eles. A magia era não era algo sobrenatural, era algo comum do dia a dia, né? Tanto era comum para eles que eles não tinham sacerdotes por profissão. Sacerdotes, sacerdotisas, eles tinham
situações onde era necessário realizar algum tipo de rito ou alguma coisa, e geralmente esses ritos religiosos, quem ia presidir esses ritos era uma pessoa que estivesse numa posição de liderança ali naquele momento. Então um rei, uma anciã, um pai de família, enfim, seja o que for, né, a pessoa que estava ali comandando uma situação, seria a pessoa que ia ali realizar os sacrifícios, né? A gente pensa em sacrifício como algo negativo, como algo maléfico e tudo mais, mas eles viam sacrifício como uma outra coisa. A relação que esses povos tinham com os deuses era uma relação de troca, era uma relação de equilíbrio. Para eles era comum, era natural. Então você fazer um sacrifício em honrar uma divindade não necessariamente significa matar alguém. Para eles, você oferecer uma maçã já é você fazer um sacrifício. Você ofertar algo, você ofertar um presente, né, para manter as boas relações, para que essas criaturas que de certa forma comandam as forças da natureza fossem benevolentes ali com o seu clã, com a sua família, com o seu povo, para não destruir as suas plantações, para ter comida no inverno, enfim, uma série de coisas. Além disso, você tem também as coisas que são pautadas no que acontece no dia a dia. Então, se você tem várias formas de magia, você não tem apenas os ritos religiosos, você tem ali a magia das ervas, né? Você tinha pessoas ali que conheciam a magia das ervas. Então, para que serve uma erva? Para curar uma doença, para isso, para aquilo? Hoje a gente tem a fitoenergética, a gente tem outros estudos mais científicos aí em termos de cura através das ervas, mas numa sociedade pré-cristã ali, onde eles não tinham toda essa tecnologia, tudo era muito mágico, né? Então se levava em conta que cada erva, cada planta, cada árvore, tudo que existe na natureza é vivo, tudo tem um espírito, uma alma. Então quando se realizava um procedimento mágico com as ervas, seja para cura, seja para proteção, para proteger o lar, para afastar um inimigo, para facilitar um parto, sei lá, seja o que fosse, você não só estava trabalhando as propriedades daquela erva em si, né, de uma forma física, como você estava ali conversando e compactuando com a energia que ela traz, com a alma daquela planta. Não só, né, nessa cultura, como em várias aí, o paganismo no geral ele trabalha dessa maneira, mas em relação à cultura dos povos germânicos em particular, nós temos também formas de se praticar essa magia. Você tem roteiros diferentes e até nomes diferentes para identificar o tipo de magia, dependendo da região, dependendo do lugar e da forma que aquela magia é feita. Então, basicamente, nós temos 4 tipos de magia germânica. A magia rúnica, que é a mais conhecida aí, né? Que ela é essencialmente talismânica, mas ela pode ser ampliada para outras coisas. Você tem a magia rúnica, você tem o Gauder, que são mantras, né? Na verdade, a palavra Gauder, ela faz referência a algo como encantamentos cantados, né? Então você tinha ali a criação de uma espécie de oração que ela era cantada ali, você utilizava o poder do som para causar algum efeito, e você tem o Seide e o Spy. O Seide e o Spy são consideradas eu não tenho muita certeza dessa pronúncia aí, até porque existe uma diferença de grafia dependendo da região, tá? Mas basicamente essas técnicas, o Seide e o Spy, elas são técnicas muito mais xamânicas, que acredita-se ter influência do xamanismo lapônico, né? Então assim, quando se realiza um ritual dentro destas linhas, normalmente você tem o canto, você tem um procedimento onde se entrava em transe, geralmente eram coisas feitas por mulheres, então você tem as vulvas, você tem a Sedirkona, que eram mulheres que praticavam esse tipo de magia muito mais xamânica, muito mais primitiva, que de certa forma, dependendo da forma como for feita, ela até se assemelha um pouco com talvez alguns ritos africanos, um xamanismo, uma coisa nesse sentido. Ela é muito mais xamânica do que as outras formas de magia, porque ela está atrelada à viagem astral, para você se conectar com outro mundo, entrar em transe, se conectar com espíritos, trazer mensagens desses espíritos, realizar profecias. Ela está atrelada a isso, e eram ritos feitos com o intuito, geralmente, de ajudar uma família, ajudar uma tribo, trazer uma mensagem mediante um problema que um clã estivesse passando. E essas Sedirkonas, essas vulvas, elas migravam, né? Normalmente elas não ficavam dentro da sociedade, elas migravam de território em território, elas iam passando de um lugar a outro,
e elas ofereciam seus serviços e elas eram pagas para isso. Então, quer dizer, se elas chegassem num lugar e tivesse uma família que a colheita não tá legal, a galera tá passando fome, chama ela aqui para fazer um ritual. E ela vinha e ela fazia esses rituais que eram feitos através de cânticos, né? Aí a gente já vê uma semelhança um pouco com o Galdr, que é a magia do som. Esses rituais eles eram feitos através de cânticos. Você tinha as mulheres que entravam em transe, né, para resolver aquele problema, para resolver aquela situação. Enquanto que em contrapartida você tinha a magia rúnica, você tinha o Galdr, você tinha a magia rúnica que ela era praticada por pessoas tecnicamente especializadas nisso, né? Embora haja uma divergência aí entre os pesquisadores de até onde essas escolas de gravadores de runas eram efetivas, né? Mesmo porque uma runa é uma coisa simples de se traçar, então qualquer camponês que visse isso em algum lugar poderia replicar aquilo, né? Mas enfim, isso é uma outra coisa. Tecnicamente, você tinha a magia rúnica e o Galdr, que é a magia do som, são os encantamentos cantados, que eram muito mais voltados para assuntos marciais, né? Para guerra, proteção, coisas nesse sentido, embora possam ser utilizadas para outras coisas também. Então você tem 4 formas de magia. A magia rúnica, que era feita essencialmente talismânica a princípio. Então você tinha runas gravadas em madeira, em osso, espinha de peixe, em armas, utensílios do dia a dia, ferramentas mágicas para quem praticava magia. Então essas runas elas eram cravadas com o objetivo de influenciar uma energia. Então se eu tô gravando runas, né, na porta da minha casa, com certeza eu vou colocar runas ali que protejam o lar, né? Se eu tô gravando runas numa arma que eu vou levar pra guerra, eu vou gravar runa de tiro, eu vou gravar runas que tenham a ver com essa coisa da batalha, da proteção, da defesa e do ataque. Então a magia rúnica era feita desta maneira. O Galdr, por ser uma magia do som, a gente consegue perceber que o Galdr ele está inserido em outras formas de magia. Então não é incomum que cada praticante de magia, seja ela qual fosse, utilizasse mais de uma magia em fusão. Então quer dizer, não é incomum um gravador de runas, um mestre de runas, um mago rúnico, enfim, utilizar da magia rúnica atrelada ao Galdr. Então eu vou criar um encantamento que eu vou cantar ali em forma de mantra enquanto eu gravo as runas e vou cantar os nomes das runas em forma de mantra. Então existia essa fusão. Não é incomum uma Sedirkona, uma vulva, alguém que vá executar essa magia mais xamânica, utilizar runas também, né? Então você tem aí uma espécie de classificação da magia em pelo menos 4 tipos de magia, embora tenha outras também. Então você tinha algumas classificações dependendo do tipo de magia que era feita e dependendo do objetivo daquela magia. Bom, então o que acontece hoje, né? Quando a gente pensa na prática da magia rúnica ou de outras formas de magia no dia de hoje, o que a gente precisa entender? Existem várias formas de magia. Essas práticas elas se alteraram com o passar do tempo, mesmo porque esses povos não anotavam as coisas, né? Era passado no boca a boca. Então existe aquela questão do telefone sem fio, existe aquela questão de, por ser uma sociedade tribal e você ter diferentes práticas regionais e diferenças culturais que ocorrem com o passar do tempo, existem diferentes formas de se praticar qualquer uma dessas magias, né? O que a gente tem são alguns textos, alguns documentos históricos que foram produzidos já tardiamente lá na Idade Média, que geralmente são feitos por outras pessoas que não são esses praticantes de magia, são observadores. Então hoje em dia o que existe é uma tentativa de reconstrução de como isso funcionava. Sem falar que com essas alterações históricas, a magia rúnica, por exemplo, ela é um exemplo clássico disso. Ela é o tipo de magia do norte mais utilizada nos dias de hoje e que mais sofreu alterações. Porque primariamente ela era uma magia super rústica, era aquela coisa de traçar na madeira e é isso aí. Com o passar do tempo, já lá para o século XIX, você tinha uma série de sociedades secretas, ocultistas e esotéricas que foram se consolidando, ficando cada vez mais complexas, e eles começaram a olhar para as runas e trazer isso para outros contextos. Então você teve aí uma tentativa de associar a runa com a Kabbalah, com outras formas de magia, com outros aspectos de outras culturas, e hoje você tem práticas de magia rúnica muito mais complexas. É a mesma coisa o Galdr. O Galdr nada mais é do que um encantamento. Se você for buscar qualquer forma de feitiçaria ou outras
formas de magia de outros povos, você vai ver uma prática muito parecida. A princípio, dizia-se que o Galdar ele deveria ser cantado com uma voz meio trinada, uma coisa meio assim, animalesca, meio que talvez até imitando um corvo, alguma coisa nesse sentido. Hoje a gente pratica o Galdar de outras formas, de outras maneiras, muito mais associado com um mantra indiano, por exemplo, você poderia fazer isso, do que da forma como era recitado lá atrás. Isso não significa que não vá funcionar. E uma outra questão também, além dessas mudanças que ocorreram com o passar do tempo, é essa questão do paganismo em si, né? A gente pensa na magia germânica como algo muito relacionado aos cultos também, muito relacionado à ideia que eles chamam de religiosidade, mas nada impede que você vá utilizar a magia rúnica, por exemplo, sem ser um pagão. Para você trabalhar a magia através das runas, você não precisa necessariamente ser pagão, seguir o paganismo nórdico, seguir o paganismo germânico, a religiosidade germânica. O interessante é que você estude e que você entenda o que é que você está fazendo, né? Até como uma forma de respeito aí a uma cultura ancestral. E não precisa nem ir muito longe. Se a gente olhar a própria Islândia, que a gente fala em magia única, a gente fala em paganismo nórdico, o pessoal já pensa na Islândia. Só que a Islândia, por excelência, ela não tem uma magia única tradicional. A magia islandesa ela é completamente híbrida. Ela fusiona o cristianismo com o paganismo, com as runas, e as runas chegaram à Islândia tardiamente. Não é original da Islândia você ter uma magia única, isso é uma coisa que veio depois. Então todos aqueles grimórios que se fala, que foram encontrados na Islândia, datados da Idade Média e coisas assim, ele traz símbolos e ele traz encantamentos e feitiços e coisas nesse sentido, que são outras formas de magia com outros até conceitos. Então não é uma magia pura. E na Islândia também desenvolveu-se inclusive umas métricas, que seriam algumas diretrizes aí para você criar um Galdar específico para você montar um encantamento desse tipo. Mas se a gente para olhar que a Islândia é um país, é um local onde houve uma fusão, onde as práticas são híbridas, elas não são tradicionais. Então isso também se enquadra nessas alterações que aconteceram com o passar do tempo. Bom, então o que a gente entende? Existem várias formas de magia, elas variam dependendo da região e do contexto histórico, e é interessante a gente estudar cada uma delas, elas são muito interessantes. Então hoje você tem as pessoas que exploram várias formas de magia dentre estas magias originais. Então quer dizer, eu vou estudar o Seider, como que acredita-se que era feito lá atrás, como que foi passado essa tradição, e quais foram as alterações, como que é feito hoje, né? Se foi inserido alguma coisa, eu vou agregar às minhas práticas aquilo que foi inserido. Na magia rúnica, a mesma coisa. A gente sabe que a magia rúnica lá atrás era muito mais rústica, era uma coisa muito mais simples do que pode ser hoje. Mas eu posso, levando em conta que se você cria novas formas de se trabalhar aquilo, você amplia o seu leque, né? Então eu vou adaptar, eu vou absorver também as práticas mais modernas, mais contemporâneas. E você tem aquelas pessoas que tentam ao máximo reconstruir tudo que for exclusivamente tradicional. Então, uma pessoa que tenta reconstruir a magia rúnica tradicional jamais vai praticar uma yoga rúnica, por exemplo, né? Então você tem aí essas duas formas de se praticar magia, que é estudando como ela era lá atrás e como ela é nos dias de hoje. O que eu recomendo para quem quer aprender mais sobre isso? Entenda como era feito lá atrás, entenda como é feito hoje e tire as suas próprias conclusões, né? O que eu mais me identifico? O que eu acho que faz sentido para mim? Né? Eu sei que lá atrás era feito assim, hoje é feito assim e assado. Será que assado condiz com aquilo que eu acredito sobre você resgatar uma cultura ancestral? Será que dentro daquilo que eu entendo como magia existe essa possibilidade de ampliar as formas de se fazer? Isso vai depender de pessoa para pessoa, e o ideal é que você entenda cada coisa para encontrar o que mais você se identifica. A mesma coisa a religiosidade. Se a gente pensar que as runas elas traduzem energias, elas não são patrimônio, né, germânico, patrimônio nórdico. Qualquer pessoa que entenda essa simbologia, que aprenda a trabalhar com ela, pode utilizar desse recurso normalmente, independente de ser um pagão ou não, né? De seguir essa religiosidade ou não. Tá bom? Por hoje eu vou ficando por aqui. Fica ligado que eu já vou deixar o link aqui na descrição em algum lugar aqui do nosso segundo vídeo falando sobre magia rúnica em particular. E se você quiser saber mais sobre esses outros tipos de magia aí do norte, deixa aqui nos comentários, que aí eu vou gravar mais vídeos falando sobre isso pra vocês, tá bom? Não se esquece de curtir o vídeo se você ainda não curtiu. Marca seus amigos que você acredita que vão gostar desse conteúdo. E não se esquece de se inscrever no canal, porque se você não se inscreve, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos e ele não entrega os vídeos pra você, tá bom? Até a próxima!